Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. A aula número 2 é sobre o terrário. Afinal, o que é o terrário? O terrário é uma forma de cultivar vegetais ou plantas, como vocês preferirem dizer, dentro de um recipiente. Esse recipiente pode ser tanto de plástico como de vidro. Aqui tem um terrário feito de plástico. Eu fiz esse terrário algumas semanas atrás e ele é feito a partir da garrafa de água, como essa garrafa aqui. Nós vamos então, durante essa aula, aprender passo a passo como se constrói um terrário como esse a partir de uma garrafa de água. Nessa aula nós vamos fazer terrário com plástico no lugar de vidro. Por que a gente não vai usar o vidro? Imagina a seguinte situação. Você tem um terrário de vidro e ele cai no chão e quebra. O que acontece? Não existe mais o seu terrário. Então, por esse motivo, nós vamos fazer um terrário feito com garrafa de água que é de material plástico. Quais são as vantagens e por que ter um terrário? As vantagens de ter um terrário é que ele precisa de pouca manutenção. Então é pouca rega, você não precisa regar todos os dias, né? Pode regar de vez em quando. Se você também tiver um local em sua casa que tenha certa luminosidade, você pode deixar o terrário nesse ambiente. E uma outra qualidade, coisa muito boa de um terrário, é que ele enfeita uma prateleira, por exemplo. Falando um pouco sobre o terrário e dos materiais que constituem o terrário, um desses materiais são as pedras. As pedras, elas sempre são colocadas no fundo do terrário e elas têm a função de fazer a drenagem. Se você também preferir, pode usar areia, que também tem papel semelhante das pedras. Por falar assim terrário, vocês sabem por que o terrário tem esse nome? É porque ele reproduz o planeta Terra. Então, o processo que acontece aqui no terrário é semelhante ao que acontece no planeta Terra. Com o tempo, vocês percebem que forma na parede do terrário algumas gotículas. Essas gotículas elas são resultantes, né, da própria atividade da planta e à medida elas vão descendo, né, de forma líquida até encontrar com o solo e acaba irrigando o solo. É mais ou menos o que acontece também com as chuvas. Né? Então, por isso que esse sistema, as chuvas também acabam irrigando todo o solo, né? É por isso que ele recebe esse nome terrário. Eu vou falar um pouco da planta que será utilizada nessa aula para fazermos o terrário. O nome da planta é a fitônia. Então é essa planta que está dentro do terrário. E essa mesma planta que está aqui no vaso, só que aqui no vaso tem várias fitônias. Por que eu escolhi a fitônia? Porque ela é uma planta de crescimento lento e assim não tem necessidade de toda hora abrir o terrário para fazer uma poda. Existem também outras plantas que podem ser utilizadas no terrário, por exemplo as suculentas. Mas nessa aula nós vamos fazer com a fitônia. Para a construção do terrário, vamos precisar da fitônia, uma garrafa, uma tesoura, pá, pedra e terra. As fotos a seguir ilustram passo a passo as etapas da construção de um terrário.
Mas antes de mostrar as etapas da construção do terrário, algumas fotos dos materiais necessários para fazer o seu terrário, como por exemplo essa garrafa. Em seguida as pedras elas vão compor o fundo do terrário, a terra para preencher o terrário, uma tesoura para fazer o corte da garrafa. Aqui nessa foto, então, vamos já para a construção do terrário, né? Já tem uma garrafa cortada. Nessa foto, uma garrafa com as pedras no fundo do terrário. Em seguida, o preenchimento do terrário com terra. Aqui, então, um terrário com a terra. Mais uma foto do terrário com terra. Enfim, aí você vai escolher a planta para compor o seu terrário. No caso dessa aula, eu escolhi trabalhar com a planta Phytonia. Então é a Phytonia que vai fazer parte desse pequeno terrário. Com um palito de sorvete, faz-se um buraco na terra para colocar a Phytonia, onde ela será plantada. E o terrário com a Phytonia. Por fim, você pode cobrir o seu terrário. E feito o terrário, você pode colocar ele em uma prateleira para enfeitar a prateleira e também em um ambiente onde pegue luz natural. Vamos então construir o terrário. O primeiro passo é cortar a garrafa com uma tesoura. Eu vou cortar mais ou menos aqui, onde está o meu dedo. Então eu pego a tesoura, ó, já fiz um corte. Você vai cortando dessa forma. Pronto, ficou desse jeito. Essa parte da garrafa, vamos guardar para uma outra atividade mais pra frente. Então, fica para uma outra etapa. A próxima etapa agora é colocar as pedras no fundo da garrafa. Então, pode ser colocado mais pedras. Agora, a próxima etapa é colocar terra nesse terrário. Então, com o auxílio de uma pá, pego a terra e vou colocando aqui no terrário. Pode colocar um pouco mais de terra. À medida, depois que molhar, a terra vai abaixar um pouquinho. Agora chegou o momento de colocar a Phytonia no terrário. Então, antes de colocarmos a Phytonia no terrário, é necessário fazer um buraco. Você pode fazer com o próprio dedo, ou se preferir, pode usar um palito de sorvete. Por que fazer esse buraco? Porque é nesse buraco que vai ser plantado a Phytonia.
Então pronto, já foi feito o buraco. Agora a próxima etapa, com o mapá, eu vou pegar na fitônia. E aí vou pôr aqui no terrário, não tem problema se sujar um pouquinho, tá? Por isso também que a mesa tá com toalha, porque se acontecer de sujar, não suja a mesa, né? Se você preferir, se ficar mais fácil, pode também usar o palito de sorvete aqui para ajudar a plantar essa fitônia aqui no terrário, tá? Então pronto, o terrário está feito. Agora é a fase de acabamento do terrário. Então, para finalizar o terrário, você pode regar bem pouco. Aí, com um pedaço de plástico, por exemplo, pode vedar o seu terrário. E aí aqui, ou para o plástico não escapar, você pode colocar, por exemplo, um durex ou um elástico. Eu vou colocar o elástico aqui. E assim está finalizado o seu terrário. Até uma próxima aula. Muito obrigada. Conforme mostra a foto, vocês podem ver com mais detalhes a formação de pequenas gotas na parede do terrário. Isso acontece, conforme disse, devido às atividades da própria planta. Ou seja, essas gotas elas irão em direção ao solo, irrigando o solo. É assim que acontece no planeta através da chuva. Vou mostrar mais fotos para ilustrar o que estamos falando. Então, nessa segunda foto, de novo, essas gotas se formando na parede do terrário. O terrário ele é de fácil manutenção, então não há necessidade de ficar toda hora regando. Você pode regar de vez em quando o seu terrário. E para finalizarmos, esta é mais uma foto do terrário, também com as gotas se formando na parede do terrário. Dessa forma terminamos a aula e até uma próxima aula.